Saudações para todos, para todas. Então, como a gente prometeu, agora a gente vai fazer o cálculo horário lá, que foi mencionado durante a aula, causou certa dúvida. Então, a gente vai usar um exemplo, né, com a prova antiga, um exemplo prático, para mostrar a vocês como é fácil fazer esse cálculo, só precisa ter um pouco de disciplina, um pouco de calma, né, para seguir os roteiros. Isso fica bem fácil, ok? Então, para auxiliar a gente, vou compartilhar a tela agora, certo? Opa, então, esse aqui, certo? Pronto. Pessoal, tem uma questão aqui, que é de uma prova de 2018, diz o seguinte: a figura abaixo apresenta o sistema de fusos horários solares da Terra. Então, o horário solar é aquele que mede 15 graus, como a gente viu na explicação anterior, né? Ou seja, aquele que tem meridianos bem retinhos, já diferente daqueles fusos horários adaptados, que aí há adaptações, algo bem troncho, né? Feio, né? Diferente desse que é bem simétrico, certo? Pois bem, considerando que esta avaliação de geografia foi iniciada às 8 horas e 14 minutos, qual o respectivo horário em Roma, Greenwich e Seattle? Bem, tem algumas questões aqui que precisam ser consideradas. Essa prova foi aplicada em 2018, foi aplicada no mês de maio também, né? Então a gente vai considerar, óbvio, Maceió, que é o local onde a prova foi aplicada, certo? Vai considerar que estamos em outono, aqui em Maceió, né? Importantíssimo. E a gente vai também considerar as situações dessas três localidades que a gente escolheu, né? Roma, que é uma cidade também, Greenwich, que é uma localidade, e Seattle, né, que é uma cidade lá dos Estados Unidos, né? Inclusive a questão, ela já traz alguns desses dados, como vocês podem ver aí, a gente já tem a localização de Roma e de Seattle, né? De Maceió, subentende-se que o aluno já conhece sua longitude, sua latitude, isso é básico, né? Latitude 9 graus, a gente não vai usar a latitude para esse cálculo. E a longitude de Maceió é 35 graus, né? E o que são esses 35 graus? É a distância entre o meridiano de Greenwich e a localização de Maceió, né? Medida em graus, porque a Terra é a circunferência, né? Certo? E como fazer este cálculo? Vamos usar para o passo a passo, beleza? Na verdade, eu já tenho aqui uma coisa para ajudar a gente. Olha só, roteiro para o cálculo horário. Passo a passo, gente, mamão com açúcar, certo? Isso aqui para você aprender e nunca esquecer, desde que você utilize, né? Fica exercitando, que é importante. O primeiro passo, gente, primeiro a gente vai calcular que horas são em Roma, tá? E para isso, a gente vai ter que saber das longitudes. A longitude de Maceió, que eu já mencionei aqui, 35 graus. Longitude oeste, importante, né? Isso quer dizer que eu posso colocar o sinal de menos e aí usar menos 35 ou mesmo colocar 35 graus oeste. Então, eu tenho aqui a localização, o local, a longitude e o hemisfério. E de Roma, vai ser a primeira cidade que a gente vai calcular. Então, Roma está a 12 graus, longitude leste. Isso é importante. Por quê? Se Maceió está no oeste e Roma está no leste, isso quer dizer que a gente vai ter que cruzar o meridiano de Greenwich. E isso vai levar a gente ao segundo passo, tá? O que é o segundo passo? O segundo passo é a gente calcular a distância longitudinal, DL. E como é que a gente faz isso? São duas situações. Se as duas localidades que a gente está investigando estiverem em hemisférios iguais, ou seja, no mesmo hemisfério, a gente vai pegar a maior longitude e vai subtrair pela menor longitude. Um exemplo. Vamos supor que tivesse uma localidade A, ela ia estar a 15 graus de longitude, tá? E houvesse uma localidade B.
ia estar 30 graus de longitude. Se está no mesmo hemisfério, a gente vai ter que subtrair, né? Então a gente vai pegar o 30 e vai subtrair pelo 15. Então a distância entre o ponto A e o ponto B, ou entre o ponto B e o ponto A, é de, nesse caso, 15 graus, certo? Aqui tem uma casca de banana que eu coloquei só para saber se vocês estão prestando atenção, né? Colocado 12, né? Mas são 15 graus, né? Então, vamos supor, vamos dizer, para ficar ainda mais pedagógico, eu vou escrever aqui um pouquinho, tá? Vamos dizer que esse ponto fosse aqui, né? O ponto A, né? 15 graus é mais ou menos aqui, perto de Greenwich, né? E o nosso ponto B, deixa eu colocar aqui, chama atenção. E nosso ponto B estaria a nosso ponto B estaria pertinho, 30, né? Ponto B. Seria mais ou menos isso, tá? Quem está com dificuldade de visualizar isso. Haveria um ponto A, 15 graus longitude oeste, então eu tenho um meridiano que está aqui, e se ele está oeste, né? Como vocês falam, está à esquerda, né? Na planisfera, né? Oeste, ocidental, né? Mais ou menos 15 graus é aqui, e o B mais ou menos 30 graus, tá? Então, a distância entre os dois tem que ser os pontos têm que ser subtraídos. Se somar vai dar errado. Por quê? Porque é o mesmo hemisfério. Já no segundo exemplo, se as localidades estão em hemisférios diferentes, né? Aí a gente vai ter que somar. Por que vai ter que somar? Por quê? Digamos que o ponto A ele esteja a 15 graus, só que de longitude oeste, né? Beleza. E o ponto C tem 90 graus. Se não tem aí a indicação de leste-oeste, a gente entende que é leste porque é positivo, né? O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que esses 15 graus, né, gente? Opa, deixa eu pegar aqui melhor nosso exemplo. Gente, isso quer dizer que esse ponto A, ele está a 15 graus mais do que? Ele está a 15 graus dessa linha aqui, ó. Que é Greenwich. Deixa eu colocar para chamar a atenção de vocês. Essa linha aqui que é Greenwich, né? Ah, opa. Então, vermelho. Aí, digamos que Greenwich é essa linha vermelha. Então, gente, olha só. O A, que está a 15 graus longitude oeste, está mais ou menos aqui. Então, o que é essa referência? A referência em relação a essa linha. Já o B está aqui, está a 90 graus. Então, notem que esse cálculo só dá certo se a gente somar. Porque tanto o A como o B é uma referência a partir de Greenwich. Se você tivesse ali, né, em plano cartesiano, esse um eixo aqui seria y, e tivesse um ponto aqui, a gente poderia chamar esse ponto, né, de A mesmo, e um ponto B e y passando aqui entre eles. Para mim saber a distância entre A e B, eu tenho que saber qual a distância deles em relação a y. Nesse caso, em relação ao meridiano Greenwich. Tá? Então, agora tem ficado bem claro, certo? Então, sintetizando essa ideia, se estiver no mesmo hemisfério, eu vou subtrair. Mas se os dois pontos estiverem em hemisférios diferentes, eu vou somar. Beleza, certo? Exemplo, nosso exemplo, né? Nosso cálculo. Olha só, primeiro para saber que é a resposta. Maceió, né, DL, né, que é a distância longitudinal, vai ser igual, nesse caso, a longitude de Maceió, que é 36
45 graus, certo? Oeste, mais a longitude de Roma. A gente não quer descobrir o horário de Roma, saber a distância de Roma, que é 12. Então, 35 mais 12, 47. Então, a gente acabou de descobrir a distância longitudinal entre Maceió e Londres, 47 graus. Beleza? Muito bem. Sabendo disso, a gente vai para o terceiro passo. E o que é o terceiro passo, gente? É a gente calcular a distância entre esses fusos, tá? É a parte mais prática, certo? Quantos fusos existem entre Maceió e Roma? Como é que a gente descobre isso? Bem simples, pessoal. Vamos lembrar que cada fuso horário tem 15 graus. 15 graus, né, de medida. Então, como a gente calcula o número de fusos entre duas localidades? A gente pega a distância longitudinal entre elas, que nesse caso é 47, e a gente vai dividir por 15. Então, dividindo 47 por 15, a gente chegou aqui a um número de 3,13. Óbvio que não tem como a gente dizer que são 3,13 fusos. A gente tem que arredondar. E a regrinha do arredondamento é bem simples, né? A gente tem um 3. A gente tem que analisar o número que vem depois da vírgula, né? Se esse número após a vírgula, à direita da vírgula, se ele for menor que 5, a gente arredonda para 3. Se ele for maior que 5, a gente arredonda para 4. Como 1 é menor que 5, então a gente arredonda para 3. A gente tem 3 fusos, ou seja, né, o 3,3 está mais próximo de 3 do que de 4. Né? Então a gente tem aí arredondando 3 fusos. Beleza. Então a gente já sabe a distância longitudinal entre Maceió e Roma e já sabemos também que existem 3 fusos solares. 3 fusos solares, é importante, viu? Entre essas duas localidades. Sabendo disso, a gente vem para o próximo passo. E qual é o próximo passo, gente? É verificar o sentido do cálculo. Né? Por quê? Porque se a gente estiver fazendo o cálculo em direção ao leste, a gente vai somar. Mas se for para o oeste, a gente vai subtrair. Exemplo, se a gente souber o valor aqui de A e quiser saber o valor de B, então a gente vai ter que sair de A para B, sentido leste. Então eu vou somar. Mas se fosse o oposto, eu soubesse que horas são em B e quisesse descobrir que horas são em A, eu ia ter que subtrair, porque eu iria para o sentido oeste. Né? E sentido oeste é sempre diminuindo as horas. No nosso caso, vamos sair de Maceió, está mais ou menos aqui, né? Onde está esse eixo da roda dos ventos, tá? Aqui com o mouse. E a gente vai para uma localidade que é Roma, que está aqui. Então eu estou indo para o leste. Se eu vou para o leste, eu vou somar. Beleza? Muito bem. Bem simples, né? Então, olha só. Em Maceió, a gente sabe que são 8 horas e 14 minutos. E a diferença entre Maceió e Roma, pelo menos em horário solar, são de 3 horas, 3 fusos. Então, o que a gente faz? 8 e 14 mais 3 vai dar 11 e 14. Ou seja, a priori, em Roma, enquanto Maceió são 8 horas e 14 minutos, em Roma são 11 horas e 14 minutos. Ou seja, 3 horas de diferença. Beleza? Resolvido? Ainda não. Aí tem os poréns da vida, né? Aí tem os poréns da vida. Né? O que são os poréns? A gente tem que ver os detalhes. O primeiro detalhe é saber se essas localidades, certo, tem fuso horário solar ou fuso horário adaptado. Esse é o quarto passo, né? Saber se há presença de fuso horário adaptado nas localidades. Bem, a gente vai começar com a nossa cidade, que é Maceió. Como eu falei em sala, Maceió tem um fuso horário adaptado. O fuso horário de Maceió, gente, eu tenho aqui, tem mais saída na aula, né? Mas o fuso horário de Maceió, ele é atrasado 1 hora para ser adaptado ao fuso horário de Brasília, certo? Por que isso? Aquela história, né? Para ter menos confusão, ter economias, né? Os estados, os governos acabam adaptando o fuso horário de uma cidade em relação a outra. Então, em Maceió, oficialmente,
Eram 8 horas e 14 minutos naquele momento. Só que na prática, né, pensando no fuso horário solar, na verdade era 9 horas e 14 minutos, né? Se atrasou uma hora para se adaptar ao fuso horário de Brasília. Então, nesse caso, galera, no nosso cálculo, a gente vai ter que somar mais uma hora. Por que somar, professor? Porque Roma não tem fuso horário adaptado. Lá é fuso horário normal. Então, a gente não vai se preocupar com Roma, né? Mas como Maceió, na verdade, são 9 horas e 14 minutos no horário solar, então a gente vai somar uma hora, certo? Em vez de ser 11 e 14, seriam 12 horas e 14 minutos. Complicado? Não muito, né? Aí tem mais um detalhe, mais uma coisa importante. Que é o quê? É a presença do tal do horário de verão. Talvez alguns de vocês, não saibam o que é horário de verão, porque é uma coisa que há algum tempo não tem, né? A gente vai para o segundo ano já sem horário de verão. Que horário de verão? Ainda assim, Marcel, há muito tempo que não teve isso. Existe um problema, gente, principalmente no mundo tropical, né, com altas temperaturas no verão, que o consumo de energia elétrica aumenta bastante. E aí, qual é a ideia que alguns governos têm? Olha, bora fazer o seguinte: como todo dia é sempre o mesmo horário, horário de pico, bora fazer o seguinte: bora pegar uma parte do país e bora adiantar o relógio em uma hora. Para quê? Para que não coincida o horário de pico em diferentes regiões desse país ou diferentes regiões, né, do continente, como na Europa, certo? Então, horário de verão, na prática, você adianta os relógios em uma hora, tá? Uma hora adiantada. O horário de verão não se pratica mais em Maceió há um bom tempo, viu? Apesar que Maceió, né, tem um horário atrasado, então se colocasse o horário de verão ia ser horário normal, na verdade. Mas Roma tem, certo? E aqui vai o detalhe. O, o, o horário de verão de Roma vai de 28 de março até 31 de outubro, né? Como a gente está em maio, então certamente está no horário de verão. Isso quer dizer, gente, que a gente vai ter que adiantar o relógio em mais uma hora e o nosso cálculo também. Se era 12 e 14, agora serão 13 horas e 14 minutos. Certo? Difícil? Não, né? Só seguir passo a passo. Temos algum outro detalhe, professor? Claro que tem. Não, gente, tô brincando, tá? Acaba por aqui. São os detalhes, né? Acaba por aqui. Resposta: em Roma são 13 horas e 14 minutos, ou eram, né? Isso quer dizer que Roma tem 5 horas, né, adaptado nesta época do ano em relação a Maceió no fuso horário oficial, fuso horário adaptado. Certo? Então a resposta é essa, Roma. Roma, 13 horas e 14 minutos. Difícil, gente? Não. Se você pega esse roteiro e coloca na prática, fica facinho, facinho. Tá? Só que aí, além de Roma, a gente precisa saber o horário em que a prova seria aplicada também em Greenwich e em Seattle. Tá? O cálculo de Greenwich eu vou pular, porque é bem simples. Como Greenwich está na longitude zero, então é só você pegar a diferença horária entre Maceió e Greenwich. Não é isso? A priori seria o que? De 2 horas, na verdade, porque Maceió, é, aliás, a priori seriam 2 horas, porque Maceió está no fuso horário solar adiantado 2 horas. Era só pegar os 35 graus de Maceió e dividir por 15, aí ia dar dois fusos. Como o fuso horário de Greenwich é zero, então o cálculo morria por aí, né? Teria esse cálculo aqui. 35 dividido por 2 daria, por 2, por 15, perdão, daria dois fusos horários, né? Então, se em Maceió eram 8 horas e 14 minutos, em Greenwich seria 10 horas e 14 minutos. Depois eu iria aqui os porém, que seria o quê? Greenwich não tem fuso horário adaptado, mas Maceió tem. Como Maceió tem uma hora atrasada, a gente de novo ia somar uma hora esse cálculo, seria mais 3 horas, e aí a gente teria em Greenwich, em vez de 10 horas e 14 minutos, 11 horas e 14 minutos. Né? Essa parte aqui. E o outro detalhe, horário de verão, já sabemos que Maceió não tem.
Mas Londres, né, onde fica Greenwich, tem. E aí vai adiantar mais uma hora. Em vez de ser às 11h14, em Greenwich seria às 12 horas e 14 minutos, né? Isso é bem simples de entender, porque a cidade de Roma está uma hora avançada em relação a Londres. Então, né, os cálculos básicos. O cálculo que eu vou fazer com vocês, que é um pouquinho mais difícil, é de Seattle, tá? E aí a gente vai fazer isso agora. Como? A gente vai simplesmente substituir os dados aqui, tá? É bem didático. Então, passo a passo. Passo 1, identificar as longitudes de Maceió, e nesse caso a gente vai para Seattle, tá? É uma cidade magnífica que fica nos Estados Unidos, ali no noroeste dos Estados Unidos. E a longitude dela está aqui, ó, no próprio céu da questão. Ela tem 122 graus de longitude, certo? Aí passo 2, calcular a distância longitudinal, DE. Vale isso aqui, né? Se for no mesmo hemisfério, a gente vai subtrair. Se for num hemisfério diferente, a gente vai somar. Maceió está aqui, tá, gente? Estou com o mouse, certo? E Seattle está aqui. Ambos estão no hemisfério oeste. Logo, a gente vai subtrair. A gente vai subtrair os 122 de Seattle, 122, menos a de Maceió, que é a longitude 35, certo? Menos 35. Dá 157 graus. Então, a diferença longitudinal, a diferença entre o meridiano que passa em Maceió e o meridiano que passa em Seattle é de 157 graus. Terceiro passo, calcular a distância em fusos horários. Como é que faz isso? Como é que faz o DF? A gente vai pegar a distância entre eles dois, que é 122, certo? E a gente vai dividir por 15, vai dar 8,13 fusos, tá? Vamos mudar aqui. O cálculo fica só 8 fusos. Por quê? 8,13 está mais próximo de 8 do que de 9, né? Então, fica 8 fusos horários. Vou fazer o arredondamento. Tá? Terceiro, verificar sentido do cálculo. Se for para o oeste, eu somo. Se for para o oeste, subtraio. A gente já sabe o horário aqui de Maceió, né? É a nossa referência. Então, assim, vou pegar aqui esse A, vou colocar aqui, tá? É Maceió. Então, Maceió está mais ou menos aqui, beleza? Muito bem. Então, a gente vai pegar o horário de Maceió e vai tentar descobrir o horário de Seattle. Eu estou indo para onde? Para a esquerda. Estou indo para o oeste. Logo, eu vou subtrair, não é verdade? Muito bem. Em Maceió são 8 horas e 14 minutos. E a diferença em fusos entre Maceió e Seattle é de 8 fusos. Então, vou pegar 8 horas e 14 minutos menos 8 horas. E vai dar o quê? 0 horas e 14 minutos. Ou meia-noite e 14, né? Beleza? Entendido? Simples, né? Próximo passo. Saber se há presença de fuso horário adaptado nas localidades. E agora? Pronto. Agora eu vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que vir aqui e abrir a apresentação, porque lá na nossa apresentação tem as questões, tem a distribuição de fuso horário. E pronto, certo? A gente já sabe que Maceió tem fuso horário adaptado. Então, já sabe que nesse cálculo aí vai haver alteração, né? E o fuso horário de Seattle, aí sempre vai ter que ter um mapa que indique isso, né, gente? Com a figura, né? A própria questão aqui dá isso. E se não tiver, vai se subentender que o fuso horário dessa localidade é solar. Ou seja, é aquele que apresenta, né, não há adaptações.
E olha só, gente, Seattle não tem aqui, né? Mas eu vou colocar um pontinho aqui para vocês, né? E Seattle fica mais ou menos aqui, ó, tá tudo bem, certo? O que é que acontece? A priori, o fuso horário de Seattle seria esse de 4 horas. E olha só, apesar do que fizeram aqui com o Canadá, né? Esse fuso horário 4 horas se mantém. Então, o fuso horário solar de Seattle também é o adaptado, certo? Então, a gente não vai precisar se preocupar com Seattle, pelo menos em relação a essa questão de fuso horário adaptado. Não é só seguir. Vou voltar aqui na nossa planilha. Opa, nada disso. Então, Maçã tem fuso horário sim, menos uma hora. Seattle, né? Tem que substituir aqui as informações, né? Seattle, cidade magnífica, terra do grunge, de rock, né? Nirvana, Pearl Jam, uh, Soundgarden, né? Bandas de lá. Cidade muito bonita. Se a oportunidade de visitar, vale a pena. E aqui, Seattle, a Vancouver, no Canadá, então, né? Para quem puder ir, provavelmente vai visitar Vancouver e Seattle, que são cidades irmãs, né? Só que uma é canadense, a outra é estadunidense. Então, Seattle não tem fuso horário, né? Então, bora lá. Como em Maceió o relógio é atrasado uma hora, né? Fuso horário adaptado de Brasília, na verdade já são 9h14. Logo, precisaremos acrescentar uma hora nesse cálculo, certo? Então, se antes, né? Seria assim, é, 0 horas e 14 minutos, a gente vai pegar 0 horas e 14 minutos, mais uma hora, vai dar 1 hora e 14 minutos. Beleza? Bom, próximo passo. Descobrir se em Seattle tem horário de verão. E eu digo a vocês que também tem horário de verão. Tá? Óbvio, esse dado teria que vir denunciado da questão. Se não tiver, você vai considerar que não tem. Né? Mas na verdade tem, certo? Então, como Maceió não tem horário de verão, mas Seattle tem, certo? Mais ou menos na mesma época, né? É, de Roma, eu acho que até em janeiro, né? Não me recordo. Mas tem durante o mês de maio, então o que, é que a gente vai fazer? Antes era 1 hora e 14 minutos, mais uma hora a gente vai ter 2 horas e 14 minutos. Então a prova seria as 2 horas e 14 minutos na madrugada de Seattle, certo? Em Seattle são 2 horas e 14 minutos, certo? Cuidados que a gente tem que ter aqui, né? Tome cuidado quando modificar o dia. Às vezes acontece, né? Por exemplo, vocês viram que naquela primeira fase do cálculo, Seattle eram 0 horas e 14 minutos, né? Aí, se fosse uma localidade, por exemplo, no Alasca, possivelmente ia ser um outro fuso. E aí o cálculo ia ser abaixo de zero. O que é que isso quer dizer? Que ia lá para 23, 22 horas do dia anterior. Aí mora uma casca de banana, gente. Muitas vezes a gente vai fazer prova de concurso e aí se coloca uma resposta como 22, 23 horas, que seria correta, só que do mesmo dia. Está errado, tem que ser do dia anterior. Então, cuidado que às vezes confunda essa coisa de mudar o dia, né? Um para antes, um para depois, certo? Onde é que a gente usa muito isso? Né? Hoje, se você for fazer uma prova de uma universidade de Seattle, por incrível que pareça, né, você teria que talvez fazer esse cálculo, né? Ou se identificar lá que horário seria no Brasil, porque se for uma prova digital, como existe em algumas faculdades fazem hoje, né? Você ia ter que se adaptar ao fuso horário do lado de Seattle. Se a prova lá fosse 8 horas, né? Você já sabe que ia ter que fazer a prova aqui às 2 horas da madrugada. Olha só, coisa maluca. Mas uma questão bem mais comum, que vocês sabem disso, é a questão de jogos, né? De shows, de jogos. Por exemplo, vai ter as Olimpíadas agora do Japão, né? Então,
como é que a gente descobre que o horário vai ser aqui no Brasil? Só fazer esse cálculo aqui, ó. Por esse cálculo vocês descobrem qual vai ser o horário. Outra situação que a gente precisa também, quando a gente viaja para outro país, ou até mesmo dentro do país, quando tem uma distância assim longitudinal, então para a gente descobrir que horas vai chegar lá, a gente também utiliza esse cálculo, né? Algumas pessoas dizem, ah, professor, aí é só ir lá na agência, na operadora, e perguntar, você faz o cálculo, certo? Mas é um cálculo muito legal de fazer e muito importante, tá? A próxima questão que eu fizer, né, não sei se aqui, se alguém levantar, ou na sala de aula, né, na próxima oportunidade, a gente vai fazer cálculo um pouquinho mais difícil, que é como? É quando a gente faz viagens, certo? Então a gente vai fazer um cálculo, por exemplo, com um avião, com navio, a carro, porque aí além dessa história aqui ainda tem o tempo de deslocamento. O que é mais comum em concurso, gente. Quando vocês forem fazer prova de concurso, vestibular, que tiver esse tipo de cálculo, é muito provável que vocês tenham, na verdade, uma situação de viagem e aí, por isso é importante exercitar agora, ok? Então, visto isso desmitificado, né, essa questão de cálculo horário, fuso horário, né, que muita gente tem medo, mas não é essas coisas todas, não é um bicho de sete cabeças, né? Preciso desmitificar as coisas, né? E tá aí uma coisa para desmitificar. Vocês viram que é fácil, é só seguir esse roteiro, não tem segredo, ok? Qualquer dúvida, estou ao dispor. Beijão para vocês e até o nosso próximo encontro, ok? Lembre-se, estudem, saúde que interessa, o resto não tem pressa.